Saúdo a todos que se fazem presente na sessão ordinária de hoje, dia 15 de agosto de 2016, em especial os colegas vereadores, servidores da casa, a plateia presente, a professora Patrícia, que também está aqui, né, a pedido de uma moção que a gente encaminhou, e com muito carinho a essa galera jovem que está aí. Dizer que estou sentindo falta da energia de vocês e que venham mais vezes, não só quando é tema de casa, porque dessa forma a gente vai também criando a questão do vínculo com a política séria, correta e construindo cidadania. Sejam bem-vindos. E peço ao secretário da mesa diretora, vereador Nilo João Guilardi, para que proceda a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. A chamada, então. Carlos Alberto Schiffer. Presente. Erni Rua Schneider. Presente. Tamara Bacatini. Presente. Laerton Hahn. Presente. Lúcio Malman. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Nilo João Guilardi. Presente. Tair Lutz. Presente. E Cílio Assman. Presente. A presença regimental. Constatada a presença regimental e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Porandueste, iniciamos os nossos trabalhos da 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Porandueste. Pauta de hoje, dia 15 de agosto de 2016. Pequeno expediente. Discussão e votação da ata 169/2016 da 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porandueste, realizada no dia 8 de agosto de 2016. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, nós temos a leitura da moção de apelo número 006/2016, leitura da moção de apelo número 007/2016, leitura do projeto de lei 013/2016, leitura do projeto de lei 014/2016, leitura do projeto de lei 015/2016, leitura do projeto de lei 016/2016, leitura do projeto de lei 017/2016. No grado expediente não temos ninguém inscrito. E na ordem do dia, então, temos única discussão e votação das moções de apelo 004 e 005/2016. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 02/2016, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 75, de 23 de dezembro de 2009, que regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais. Na explicação pessoal, temos inscrito a vereadora Erni Schneider. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 169/2016 da 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porandueste, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 169/2016. Em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário para que proceda a leitura das correspondências. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Coordenação Geral do Gabinete do Ministro. Ofício 350. Brasília, 8 de agosto de 2016. A Sua Excelência, o senhor vereador Nilson Elias Verna, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandueste. Avenida Gustavo Feto, 973, edifício Paris, segundo piso, Iporandueste, Santa Catarina. Assunto: ofício CMV número 0016/2015, moção de apelo número 02/2015, criação de uma política nacional de proteção ao incentivo para o setor leiteiro e agricultura familiar. Senhor presidente, eu cumprimento o informo que o ofício CMV 0006/2015, referente à criação de uma política nacional de proteção ao incentivo para o setor leiteiro da agricultura familiar, foi remetido à Secretaria Especial da Agricultura Familiar, o Desenvolvimento Agrário, por tratar-se de assunto afeto à esfera de sua competência, consoante cópia anexa.
Atenciosamente, Iel Ribeiro Costa, coordenadora geral do Gabinete Ministro Substituto. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, coordenação geral do Gabinete Ministro. Ofício 359, 8 de agosto de 2016. Ao senhor José Ricardo Ramos Roseno, secretário especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, explanado dos Ministérios, Bloco A, edifício, sede Brasília, Distrito Federal. Assunto: encaminhado ao ofício CMV 005-2015, moção de apelo 02-2015, criação de uma política nacional de proteção ao incentivo para o setor leiteiro da agricultura familiar. Senhor secretário, com os cumprimentos de ordem encaminhada a Vossa Senhoria para análise, em medida de alçada e levado em conta o lapso temporal do pleito da Câmara da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, referente à criação de uma política nacional de proteção ao incentivo para o setor leiteiro da agricultura familiar, por se tratar de matéria afeta a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, conforme informa pela Secretaria de Política Agrícola MAPA, atenciosamente, Iel Ribeiro da Costa, coordenador geral do Gabinete do Ministro Substituto. Secretaria da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, Instituto Desportivo de Assistência Cultural, Prefeitura Municipal de Porã do Oeste, Rua Santo Antônio 100, Fone, e Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhora Itamara Bacatini, presidente da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste. Prezados senhores, Secretaria Municipal de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, através do Departamento de Esporte, convida os nobres vereadores para participar do ato de encerramento com entrega de premiação às equipes vencedoras das competições do Estão, encerrada neste mês. No dia 13 de agosto de 2016, tendo por local Campo da Comunidade da linha Barra Grande, encerramento do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, categoria Sênior, edição 2016. Os jogos iniciarão às 13h30, com disputa do terceiro e, em seguida, às 15h30, os jogos que resultará no campeonato e vice-campeão da competição. Seguido, o cronograma da competição estará acontecendo no dia 20 de agosto de 2016, encerramento com mais edição do Campeonato Municipal de Futsal. Voleibol com jogos do início às 16 horas, sendo que acontecerá decisão do campeonato em todas as categorias. Na oportunidade, vimos por meio deste expressar votos de estima e apreços. Karine Schneider, Departamento de Esportes. Volney Rufo, presidente do INDAS. Obrigado. Nas matérias do dia, então, eu solicito a diretora da Casa, Noeli, para que proceda a leitura da moção de apelo 006/2016. Moção número 06/2016. Excelentíssima senhora Itamara Bacatini, presidente da Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores abaixo assinados, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o coleno plenário, apresentam moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que o acesso de idosos à gratuidade ou ao desconto de no mínimo 50% no valor das passagens interestaduais, ônibus, trens ou barcos, é um direito garantido pelo Estatuto do Idoso. Pela legislação, no sistema de transporte coletivo interestadual, as empresas reservarão 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Pelo decreto de 2006, para ter direito ao desconto de no mínimo 50% no valor das passagens, o idoso deverá adquirir o bilhete de passagem obedecendo aos seguintes prazos, com no máximo 6 horas de antecedência para viagens com distância até 500 quilômetros, com no máximo 12 horas de antecedências para viagens com distâncias acima de 500 quilômetros. Considerando que o documento deve ser gerado pelas secretarias municipais
apenas para pessoas com 60 anos de idade ou mais e que não tenham como comprovar renda individual igual ou inferior a 2 salários mínimos. A carteirinha tem validade de 2 anos, contados a partir da data de expedição em todo o território nacional. Quando não há mais vagas gratuitas, o beneficiário pode ter desconto de, no mínimo, 50% sobre o preço das passagens. Considerando que os idosos no estado de Santa Catarina não estão conseguindo usufruir deste benefício, faz-se necessário criar e regulamentar a política estadual dos direitos do idoso no estado de Santa Catarina e, desta forma, requer-se a Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, estado de Santa Catarina, atendendo proposição dos vereadores que abaixo subscrevem, apelam ao excelentíssimo senhor Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, e ao secretário de Assistência Social, Geraldo Althoff, para que o Estado crie e faça a regulamentação da política estadual dos direitos do idoso, sobretudo para que o idoso possa usufruir da carteira do idoso no estado de Santa Catarina. Câmara Municipal de Vereadores, Porã do Oeste, em 15 de agosto de 2016, Irmi Rohr Schneider, vereadora autora, e segue o nome de todos os vereadores para quem concordar. Por questão de ordem, presidente. Por favor. Eu gostaria de aproveitar e pedir a Vossa Excelência para que nessa moção apenas fossem feitas as correções de alguns erros de português quando identifica o estado de Santa Catarina com letra minúscula, para que aquela moção que for a Florianópolis específico, né? Não tenha erros. Obrigado. Sim. Então, diretora, né, por favor. Obrigada, vereador. Solicito também a diretora da Casa, Noeli, para que proceda a leitura da moção de apelo 007/2016. Moção 07/2016. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores abaixo assinados, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresentam moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que a Previdência Social foi criada com o propósito de fornecer uma espécie de seguro contra riscos financeiros para o trabalhador, como a perda de renda por situações imprevistas, a exemplo da morte, doença ou invalidez, e também por aqueles que estão esperadas como gravidez ou aposentadoria por envelhecimento. Fruto de um longo histórico de conquistas, este é, há tempos, um assunto conflituoso entre o governo e a sociedade. Considerando que a reforma de Previdência está em discussão e as mudanças na aposentadoria rural em estudo pelo presidente interino Michel Temer, estão sendo debatidos pela agricultura familiar. Estamos atentos às alterações que podem surgir dentro da reforma da Previdência e queremos resguardar os direitos dos agricultores. A principal mudança apontada é no aumento da idade para a obtenção da aposentadoria, hoje em 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Outra alteração seria a impossibilidade de acumular benefícios, pensão e aposentadoria. Os agricultores familiares querem garantia que a reforma da Previdência não traga retrocessos e perdas de direitos já adquiridos. Considerando a importância da agricultura familiar, que é responsável por saldos positivos na balança comercial do país, que recebe forte contribuição das exportações agrícolas, seu papel fundamental no abastecimento alimentar brasileiro, contribuindo para a geração de renda, controle da inflação e melhoria no nível de sustentabilidade das atividades agrícolas. Requer-se a Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, atendendo proposição dos vereadores que abaixo subscrevem, apelam ao excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente interino, para que a reforma da Previdência não traga retrocessos e perdas de direitos já adquiridos para a agricultura familiar. Câmara Municipal de Porã do Oeste, 15 de agosto de 2016, Irmi Rohr Schneider, vereadora autora. Segue o nome de todos os vereadores. Ok. Por questão de ordem, senhora presidente.
novamente? Novamente. Eu gostaria, presidente, se a senhora pudesse perguntar à vereadora autora se não seria interessante nós incluirmos nessa moção o endereçamento para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, porque ele que faz a interlocução do presidente da República com os deputados e senadores, e esse projeto inclusive está já com os deputados e senadores em discussão. Acredito que seria interessante ele ter essa moção, e talvez com o ministro da Previdência, porque afinal de contas sai de lá o projeto de lei, se for este entendimento. Obrigado. Até tentei procurar o nome do ministro aqui no WhatsApp, mas não achei. Obrigado. Ok. A vereadora autora concorda, então, que sejam incluídos 2 ministros, inclusive, acho que dá mais agilidade, conforme a justificativa do colega vereador. Pode ser? Ok, então por favor, obrigada, e peço à diretora para fazer a devida correção, então, antes do envio. As moções de apelo, então, 006 e 007/2016 serão baixadas para a comissão, devida para parecer referente à pertinência e à admissibilidade. Na sequência, solicito, então, a vereadora Irmi Schneiders para que proceda a leitura do projeto de lei 013/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2016. O Prefeito Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a comarca municipal que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por ato próprio no orçamento, programa do município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2016, crédito adicional suplementar no valor de R$ 166.489,74 para a suplementação dos seguintes programas. Administração descentralizada. Para atenção básica, o cofinanciamento, R$ 7.493,86. Para o PEMAC, Programa Nacional de Melhoria, Acesso à Qualidade e Atenção Básica, R$ 5.000. Aplicação direta para recursos de impostos e de transferência, imposto de saúde, R$ 15.000. PEMAC, Programa Nacional de Melhoria, Acesso à Qualidade e Atenção Básica, R$ 30.000. Atenção Básica, cofinanciamento, R$ 10.000. Receita de impostos e de transferência de imposto da saúde, R$ 25.000. Recursos ordinários, R$ 6.000. Recursos ordinários, R$ 60.000. Superávit, recursos ordinários, R$ 7.995,88. Fazendo um total de R$ 166.489,74. Artigo 2º. Servirá de suporte para a suplementação objeto do artigo 1º, redução parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo especificadas, com fulcro no inciso 3º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64 e demais constitucionais e legais vigentes. Atenção básica, cofinanciamento, R$ 7.493,86. PEMAC, Programa Nacional de Melhoria, Acesso, Qualidade e Atenção Básica, R$ 35.000. Atenção básica, cofinanciamento, R$ 10.000. Receita de impostos e transferência imposto da saúde, R$ 40.000. Recursos ordinários, R$ 1.000. Recursos ordinários, mais R$ 1.000.
Manutenção da ação referente à assistência social ao CRAS, recursos ordinários, R$3.000. E mais R$1.000 recursos ordinários. Manutenção do Departamento da Agricultura e Meio Ambiente. Recursos ordinários, R$60.000. Superávit, recursos ordinários da construção do Centro de Múltiplo Uso e de Atividades da Agricultura Familiar, 7.995,88 centavos, um total de 166.489,74 centavos. Artigo 3º. Em consequência da abertura do crédito adicional suplementar, autorizado no artigo 1º as tabelas e anexos demonstrativos dos respectivas despesas do PPA 2014-2017, Lei Municipal número 1608/2013, da LDO de 2016, Lei Municipal número 1721/2015 e da LOA de 2016, Lei Municipal 1726/2015, serão alterados nas importâncias correspondentes no valor de até 166.489,74 centavos. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em cartório, e porando este, Santa Catarina, 15 de agosto de 2016, Hilton Pedro Foto, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2016, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei suplementa a dotação orçamentária através de remanejamento de recursos, ajustando a disponibilidade orçamentária para atender as despesas com a manutenção e na obra de conclusão do bloco utilizado pela Epidemiologia e Farmácia Básica na Secretaria da Saúde. Considerando que os recursos remanejados na Secretaria de Saúde possuem autorização do Conselho Municipal da Saúde, conforme as atas anexas a esse projeto. No Departamento da Assistência Social, Secretaria da Agricultura e Secretaria de Transportes e Obras, o remanejamento é necessário para atender as despesas com manutenção, objetivando dar prosseguimento nas atividades que vêm sendo desenvolvidas nos setores da administração centralizada e descentralizada. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 15 de agosto de 2016, Hilton Pedro Foto, Prefeito. Também solicito a vereadora Irmi para que proceda a leitura do projeto de lei 014/2016. Projeto de lei número 014 de 2016, dispõe sobre o procedimento para acesso às informações públicas previsto no inciso 32º do artigo 5, no inciso 2º do terceiro artigo, número 37, e no inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal e na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e da outras providências. Artigo 1º. O acesso à informação pública garantida no inciso 33º do artigo 5º e no inciso 2º do 3º do artigo 37 e do 2º do artigo 216 da CF se dará no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal de Iporã do Oeste, segundo o
posto nessa lei e na Lei Federal número 12.527/2011. Fica criado o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, no município de Iporã do Oeste, acessível via web, no endereço www.iporã.sc.gov.br, garantindo o direito de acesso à informação que será proporcionada mediante procedimentos objetos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Parágrafo único. O SIC funcionará junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na sede administrativa do município de Iporã do Oeste, situada na Rua Antônio, número 100, Centro. Artigo 3º. Fica criada a Comissão de Avaliação de Informações, CAI, dotada de atribuições e competências para quantificar e qualificar os dados e documentos sigilosos, autorizar a publicação de informações públicas e esclarecer as dúvidas suscitadas pelos requerentes. Parágrafo único. O CAI será constituída por um representante de cada Secretaria Municipal e presidida pelo secretário de Administração e Finanças, cujos integrantes serão designados por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, terá o objetivo de atender e orientar o público quanto ao acesso de informação. Segundo, informar sobre a tramitação de documentos nas unidades. E, terceiro, receber e registrar pedidos de acesso à informação. Artigo 5º. Compete ao SIC o recebimento de pedidos de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato de informações. O registro de pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número de protocolo que conterá a data de apresentação do pedido. E terceiro, o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação ao SIC, quando couber. Artigo 6º. Qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso à informação. Item 1º. A pedido será apresentado em formulário padrão disponibilizado em meio eletrônico e físico no site www.iporã.sc.gov.br e no SIC. Segundo, o prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido do SIC. Terceiro, é facultado ao SIC o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do artigo 6º. Quarto, na hipótese do terceiro, será enviado ao requerente comunicação com o número do protocolo e data do recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de respostas. Artigo 7º. A pedido de acesso à informação deverá conter nome do requerente. 2. Número de documento de identificação válido. Terceiro, especificação da forma clara e precisa da informação requerida. E, quarto, endereço físico eletrônico do requerente, para recebimento de comunicação ou da forma requerida. Parágrafo único. A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo exime o fornecimento da informação e explica na devolução do requerimento pelo mesmo meio em que foi feito, sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou incompleto. Artigo 8º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. Primeiro, genéricos. Segundo, desproporcionais ou desarrazoados. Ou, terceiro, que exigem trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação
de dados e informações ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do SIC. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3º do caput, o SIC deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Artigo 9º. São vedadas exigências relativas aos motivos de pedido de acesso à informação. Artigo 10º. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. Inciso 1º. Caso não seja possível o acesso imediato, o SIC deverá, no prazo de até 20 dias, primeiro, enviar a informação ao endereço informado. Segundo, comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação. Terceiro, comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência. Quarto, indicar, caso tenha conhecimento, o responsável pela informação ou que a detenha. Ou, quinto, indicar as razões da negativa total ou parcial do acesso. Inciso 2º, nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos ou a movimentação de documentos puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida prevista no inciso 2º do artigo 1º. Artigo 3º. Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o SIC deverá indicar data, local e modo para a consulta ou disponibilizar cópia com certificação de que confere com o original. Artigo 4º. Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata do inciso 3º, o requerente poderá solicitar que as suas expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original. Artigo 11º. O prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 dias. Artigo 12º. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o SIC deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação. Parágrafo único. Na hipótese do caput do SIC, desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação. Artigo 13º. A busca e o fornecimento de informação são gratuitos, ressalva a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem. Artigo 1º. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o SIC, observando o prazo da resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente guia de recolhimento de receitas municipais ou documentos equivalente para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. Inciso 2º. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 dias, contando da comprovação do pagamento pelo requerente. Inciso 3º. Está isento de
ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados àquele cuja situação econômica não lhe permite fazê-lo sem prejuízos de sustento próprio ou da família, declarados nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 14º. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com, primeiro, razões da negativa de acesso ao seu fundamento legal. Segundo, possibilidade e prazo de recurso, com indicações da autoridade hierarquicamente superior ao SIC que o apreciará e, parágrafo único, o SIC disponibilizará formulário padrão para apresentação do recurso. Artigo 15º. A divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, produzidos ou custodiados pelo município, serão divulgados independente de requerimento no mural público do município e no site www.iporã.sc.gov.br, devendo atender o disposto na Lei Federal de Acesso à Informação ao Cidadão. Parágrafo único. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo, primeiro, registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Segundo, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Terceiro, registros das despesas. Quarto, informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Quinto, dados gerais para o acompanhamento dos programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. E, sexto, respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. Artigo 16º. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contando da ciência da decisão à autoridade hierarquicamente superior ao SIC, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias, contando da sua apresentação. Inciso 1º. Verificada a procedência das razões do recurso, a autoridade hierarquicamente superior ao SIC determinará ao mesmo que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nessa lei. Inciso 2º, negado o acesso à informação pela autoridade hierarquicamente superior ao SIC, poderá o requerente interpor recurso no prazo de 10 dias, contado da decisão, a autoridade máxima do município, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias, contando da sua apresentação. Artigo 17º. A autoridade hierarquicamente superior ao SIC, no âmbito municipal, será representada pela assessoria jurídica do município. Artigo 18º. A autoridade máxima do município será representada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 19º. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades do agente público. Primeiro, recusar-se a fornecer informações requeridas nos termos dessa lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Segundo, utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informações que se encontre sob sua guarda e que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições do cargo, emprego ou função pública. Terceiro, agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação.
Quarto, divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso do indivíduo à informação classificada em grau de sigilo ou à informação pessoal. Quinto, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação do ato ilegal cometido por si ou por outrem. Sexto, ocultar da revisão da autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou outrem ou em prejuízo de terceiros. E, sétimo, destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Inciso 1º, atendido ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas para fins do disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, infrações administrativas. Inciso 2º, pelas condutas descritas no caput, poderá o agente público responder também por improbidade administrativa. Artigo 20º. A pessoa física ou entidade privada que tiver informações em virtude do vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, estará sujeita às seguintes sanções: primeira, advertência; segunda, multa; terceira, rescisão do vínculo com o poder público. Quarto, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazos não superior a 2 anos. E quinto, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Inciso 1º, as sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com o do inciso 2º, assegurando o direito da defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Inciso 2º, a reabilitação referida no inciso 4º será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4º. Terceiro, a aplicação da sanção prevista no inciso 5º é de competência exclusiva da autoridade máxima do município, facultada à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 21º. As ações decorrentes da implementação desta lei serão coordenadas pela Secretaria de Administração e Finança. Artigo 22º. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto. Artigo 23º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E por Oeste Santa Catarina, 15 de agosto de 2016, Hilton Pedro Focht, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o procedimento para o acesso às informações públicas previsto no inciso 33º, no artigo 5º, no inciso 2º do 3º artigo e artigo 37 e no inciso 2º do artigo 216 da Constituição Federal e na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. Considerando que o acesso aos documentos públicos é um direito do cidadão e
e dever do poder público informar, conforme prevê a Constituição Federal, constituindo um dos fundamentos para a consolidação da democracia e do exercício da cidadania, fazendo com que os cidadãos conheçam e participem efetivamente dos atos do governo e da gestão pública e que fortalece a transparência das ações realizadas pelo poder público municipal. O presente projeto de lei dispõe sobre o procedimento para acessar as informações públicas no âmbito do município de Iporã do Oeste, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, tendo como objetivo criar o Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, do município de Iporã do Oeste, acessível via web no endereço www.iporã.sc.gov.br ou através da Secretaria de Administração e Finanças situada na sede administrativa do município. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 15 de agosto de 2016, Hilton Pedro Forte, prefeito municipal. Obrigada. Eu vou solicitar as comissões, quando entrar na comissão, para fazer a correção do parágrafo único no artigo 2º, na questão da rua, né? É Rua Santo Antônio, né? Aqui está escrito só Antônio, né? Então, essa correção. E uma dúvida minha, não sei, eu desconheço a palavra que tem no item 5º do artigo 20º, inidoneidade. Então, de repente, só verificar a existência, pode ser que tenha havido uma questão de redação errada, então. Na sequência, então, solicito ao vereador Mário para que proceda a leitura do projeto de lei 015/2016. Dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Qualidade de Água nos Sistemas de Abastecimento Coletivo e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Incentivo à Qualidade de Água nos Sistemas de Abastecimento Coletivo no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, com o objetivo de propiciar esses sistemas a oportunidade de verificação, monitoramento e tratamento da água para o consumo humano em suas soluções de abastecimento. Artigo 2º. Através deste programa, caberá à municipalidade a contratação de empresa ou profissional habilitado para exercer a função do responsável técnico na solução de água coletivas no município de Iporã do Oeste. Artigo 3º. Todos os sistemas atendidos por este programa deverão encaminhar cópias dos resultados das análises realizadas no setor de vigilância sanitária municipal, responsável pelo acompanhamento da qualidade de água para o consumo humano. Inciso 1º. As análises realizadas em soluções coletivas deverão atender os requisitos da Portaria do Ministério da Saúde, número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, ou o que vier substituí-la. Inciso 2º. A Autoridade Municipal de Saúde poderá solicitar outras análises considerando-se os aspectos locais. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta do orçamento vigente em cada exercício financeiro. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 15 de agosto de 2016. Hilton Pedro Forte, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Qualidade de Água nos Sistemas de Abastecimentos Coletivos e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei trata de auxílio para as associações de águas comunitárias, assim definidas no SACS,
solução de abastecimento coletivas, através de um responsável técnico, o qual caberá a garantia de abastecimento às famílias atendidas com água comprovadamente de qualidade. Entre as funções que o responsável técnico deverá desempenhar, conforme a portaria de número 2914, de 12 de dezembro de 2011, está o exercício do controle de qualidade de água e a garantia da operação do sistema de abastecimento, a fim de garantir que a água fornecida a todos os abastecidos será de boa qualidade e propícia para o consumo humano. É sabido, notório, que há muitas soluções de abastecimentos comunitários necessitam de melhorias em diversos aspectos de sua estrutura, inclusive dentro estas é necessário a presença do responsável técnico e profissional habilitado e credenciado em seu respectivo conselho de classe. Segundo o artigo 23 da portaria de número 2914/2011, o qual deverá instruir a organizar a Associação Comunitária de Água para que esta consiga se aproximar e cumprir ao máximo os ditames da referida portaria. Segue em anexo para melhor atendimento dos nobres vereadores a situação da forma simplificada, do qual demonstra a grande préstimo da presença iniciativa que se aprova poderá vir a ocasionar. Desta forma, solicitamos a apreciação e votação do referido projeto de lei. Por Oeste, Santa Catarina, 15 de agosto de 2016, Hilton Pedro Fouto, prefeito municipal. Também solicito ao vereador Mário para que proceda a leitura do projeto de lei 016/2016. Dispõe sobre destinação direta à área municipal de Porã do Oeste e dá outras providências. Prefeito Municipal de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores votou e aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica destinada para a rua a área equivalente de 578,82 metros quadrados, contido na chácara urbana de número 33, com frente para a rua José Albino Colli, centro dessa cidade e município de Porã do Oeste, com área total de 3.133,33 metros quadrados, de propriedade do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, ou a quem de direito escrito pelo CPF, CNPJ, número 78.485.554/001-13. Objeto da matrícula de número 8.657, do livro número 02 do ofício do registro de imóvel da comarca de Mondaí. Artigo 2º. A área descrita do artigo 1º destinar-se-á: primeiro, prolongamento e abertura da rua Eduardo Fetter, que tomará o imóvel na área de 578,82 metros quadrados, confrontando com noroeste com 14,2 metros com a rua Eduardo Fetter e sudeste em 14,30 metros com a rua José Albino Colli, ao sudoeste em 49,64 metros com o lote urbano de 223 da quadra número 287, com frente para a rua José Albino Colli e nordeste em 48,05 metros com a chácara urbana de número 33, com frente para a rua José Albino Colli. Artigo 3º. Formalizada a destinação do lote original, passará a constituir os imóveis assim caracterizados. Lote urbano, número 223, número 286, 287, com frente para a rua José Albino Colli, centro desta cidade e município de Iporã do Oeste, com área de 1.138,58 metros quadrados. O município de Iporã do Oeste com área de 1.158 metros quadrados, confrontando com o noroeste, em 34,41 metros quadrados, parte do lote urbano, número 174, na mesma quadra,
com frente para a Rua Eduardo Fetter e sudeste em 15,54 metros com a Rua José Albino Collin, onde faz frente ao sudoeste em 47 metros com chácara urbana de número 176 da mesma quadra com frente para a Rua José Albino Collin, nordeste em 49,60 metros com a Rua Eduardo Fetter. Segundo, a chácara urbana de número 33 da quadra de 140 com frente para a Rua José Albino Collin, centro desta cidade, município de Porão do Oeste, com área de 1.415,93 metros quadrados, confrontando ao noroeste em 101,42 metros com a parte do lote urbano de número 60, a mesma quadra em 47,30 metros com a parte da chácara urbana de número 28, da mesma quadra, com frente para a Rua Eduardo Fetter, sudeste em 70,16 metros com a Rua José Albino Collin, ao sudoeste em 48,5 metros com a Rua Eduardo Fetter, onde faz frente. Ao nordeste em 16,80 metros com o lote urbano de número 173 da mesma quadra, com a frente para a Rua José Albino Collin e com 24,15 metros com a parte da chácara urbana de número 28, da quadra de número 140, com frente para a Rua Eduardo Fetter. Artigo 4º. Integram a presente projeto de lei a planta memorial descritiva e artigos. Artigo 2º. Fica revogada a Lei Municipal de número 1630, de 25 de fevereiro de 2014, e o artigo 6º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. E por onde é Santa Catarina, 15 de agosto de 2016. Hilton Pedro For, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei. Dispõe sobre a destinação direta de área do município de Porão do Oeste e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei revoga a Lei Municipal de número 1630, de 25 de fevereiro de 2014, em razão da utilização da referida lei do termo doação, visto que, por orientação do cartório, deve-se usar apenas o termo destinação. No restante, toda a documentação permanece a mesma. Desta forma, solicitamos a apreciação e votação do presente projeto de lei. E por onde é Santa Catarina, 15 de agosto de 2016. Hilton Pedro For, Prefeito Municipal. E finalizando os projetos, então, eu solicito à vereadora Irme para que proceda a leitura do projeto de lei 017/2016. Projeto de lei número 017 de 2016. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º, da natureza e finalidade. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, propositivo, normativo, consultivo e fiscalizador, de composição paritária entre o governo e a sociedade civil. Tem como finalidade formular diretrizes e promover, em âmbito municipal, políticas públicas que contemplem a equidade de gênero, eliminação do preconceito e da discriminação, ampliando o processo de controle social sobre as referidas políticas. Artigo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. Capítulo 2. Da competência. Artigo 1º. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete: 1º, propor, formular,
implementar e fiscalizar políticas públicas que assegurem a equidade do gênero. Segundo, promover a realização e estudos, debates, campanhas e pesquisas sobre a realidade da situação das mulheres do município de Porão do Oeste, com vistas a contribuir na elaboração de projetos e propostas de políticas públicas que visem a eliminação de todas as formas de preconceito, discriminação, violência, inclusive no âmbito doméstico, familiar, comunitário e a praticada ou permitida por meios de seus agentes. Terceiro, receber e examinar denúncias relativas às discriminações de gênero e violação dos direitos das mulheres e encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências cabíveis. Quarto, promover e participar da organização das conferências municipais de políticas públicas para as mulheres e monitorar suas deliberações. Quinto, propor programas e projetos de capacitação continuada nas diferentes áreas de estudo do gênero e direitos humanos no âmbito da administração pública. Sexto, articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas não representadas no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, visando incentivar e aperfeiçoar o relacionamento e o intercâmbio sobre a promoção dos direitos da mulher. Sétimo, articular-se com os movimentos de mulheres e outros conselhos de direitos e ou setoriais para ampliar a cooperação mútua e o estabelecimento de estratégias comuns de implementação de ações para a igualdade e equidade do gênero e fortalecimento do processo de controle social. Oitavo, manifestar-se sobre iniciativas legislativas que tenham implicações sobre os direitos das mulheres, tanto quanto solicitados como por prerrogativas deste Conselho. Nono, propor estratégias de monitoramento, avaliação e fiscalização, bem como a participação no processo de diretrizes das políticas de equidade desenvolvidas no âmbito municipal. Décimo, acompanhar, analisar e apresentar resoluções em relação ao desenvolvimento de programas e ações governamentais e à execução de recursos públicos por eles autorizados com vistas à implementação do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Capítulo 3º da Estrutura e do Funcionamento. Seção 1 da Composição. Artigo 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 14 integrantes e respectivos suplentes, respeitados os seguintes critérios: 7 mulheres representantes das entidades governamentais do município e 7 suplentes da seguinte forma: 2 da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, sendo uma do Departamento da Assistência Social e uma do Departamento da Saúde, uma da Secretaria Municipal da Educação, uma da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, uma representante do quadro de servidores de escolas de educação infantil, uma representante do quadro de servidoras de escolas de ensino fundamental e uma representante do Conselho Tutelar. Segundo, 7 mulheres integrantes efetivas e 7 suplentes, representadas da sociedade civil, quais sejam: A. Uma representante do Movimento das Mulheres Camponesas ou Urbanas. B. Uma representante da Associação Comercial e Industrial. C. Uma representante do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. D. Uma representante do Conselho Municipal da Cultura. E. Uma representante da Associação de Artesanatos. F. Uma representante da Associação de Pais e Professores das Escolas Municipais. G. Uma representante da Associação de Pais e Professores de Escola Estadual. Inciso 1º, as entidades da sociedade civil devem estar legalmente organizados em instituições, ONGs, associações legalmente constituídas,
sediadas em Iporã do Oeste e que desenvolvam trabalho e atuam na defesa dos direitos e interesses das mulheres. Inciso 2º, os movimentos sociais deverão comprovar sua existência através de a. Um instrumento de comunicação e informação de circulação local. B. Relatório de atividades ou de reuniões do movimento. C. Documento e órgãos públicos que atestam sua existência. Inciso 3º, a designação das conselheiras de que trata o inciso 1º deste artigo será feita pela Secretaria da Pasta. Inciso 4º, a designação das conselheiras de que trata no inciso 2º deste artigo deverá considerar nomes de mulheres que atuam na defesa dos direitos da mulher que, uma vez que indicadas pela entidade ou associação escrita e eleitas em assembleia da organização representativa, mediante registro em ata da respectiva eleição. Inciso 5º, a presidente deverá submeter-se ao chefe do Poder Executivo os nomes dos integrantes do Conselho para nomeação em forma de decreto. 6º, poderão ser convidadas a participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sem direito a voto, personalidades e representantes de órgãos e entidades públicas privadas, cidadãos, bem como técnicos, se da pauta constatar temas de sua área de atuação ou interesse, assim como outros conselhos. 7º, as funções dos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher não serão remunerados, mas considerados como de serviço público relevante. Artigo 5º. O ressarcimento de despesas, adiantamentos ou pagamentos de diárias às integrantes do Conselho e de servidores a seu serviço processam-se nas condições e valores estabelecidos pelas normas usadas pelo município em atos idênticos ou assemelhados. Parágrafo único. As despesas, adiantamentos ou diárias das representantes governamentais serão efetuados pelas suas respectivas secretarias municipais e das representantes não governamentais serão efetuados pelo órgão da administração pública municipal responsável pela política municipal em que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher esteja vinculado. Artigo 6º. As conselheiras e respectivas suplentes terão mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Artigo 7º. As conselheiras perderão o mandato antes do prazo de 2 anos nos seguintes casos: 1º, por falecimento; 2º, por renúncia; 3º, pela ausência sem justificativa em 3 reuniões consecutivas do Conselho, ou 5 alternadas; 4º, pela prática de ato incompatível com a função de conselheira, por decisão da maioria dos integrantes do Conselho; 5º, por requerimento da entidade da sociedade civil representada. Parágrafo único. No caso da perda do mandato, se tornará titular a respectiva suplente. Seção 2 da organização. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compor-se-á das seguintes instâncias: 1º, Assembleia Geral; 2, Diretoria; 3, Comissões Técnicas. Inciso 1º, a Assembleia Geral é a instância máxima do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e é soberana em suas decisões. Inciso 2º, a mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eleita pela maioria dos votos da Assembleia Geral para mandato de um ano, permitida uma recondução, é composta pelos seguintes cargos: 1º, presidente, a quem cabe a representação do Conselho; 2º, vice-presidente; 3ª, secretária; e 4º, vice-secretária. 3º, o
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderá instituir comissões temáticas e grupos de trabalho de caráter temporário e ou permanente destinados ao estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos, podendo, inclusive, convidar para participar dessas comissões ou destes grupos representantes de órgãos ou entidades públicas e privadas e da outros poderes. Inciso 4º, a primeira diretoria será eleita na primeira reunião do Conselho, com posse imediata após a eleição. 5º, a eleição da diretoria será realizada através da Assembleia Geral Ordinária entre os conselheiros efetivos, indicados por entidades representativas. Artigo 9º, a estruturação, a competência e o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão fixados em regimento interno. Capítulo 4. Das disposições gerais. Artigo 10º. Os recursos advindos para a implantação e implementação de políticas públicas em favor de projetos, programas, campanhas e ações referentes às questões de gênero e equidade deverão ser vinculados ao Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social e deverão estar disponíveis para o uso do Conselho, quando requeridos, de acordo com o inciso 7º do artigo 3º. Artigo 11º. A participação nas atividades do Conselho, das comissões temáticas e dos grupos de trabalho será considerada função de funcionamento do colegiado, devendo ser relevante e não será remunerada. Parágrafo único. Será expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher às interessadas, quando requerido, certificado de participação nas atividades a que se refere o caput do presente artigo. Artigo 12º. É de competência do Conselho a elaboração do regimento interno do Conselho, que complementará a estruturação, competência e atribuições definidas nessa lei para suas integrantes e estabelecerá as normas de funcionamento do colegiado, submetido à decisão da Assembleia, que será especialmente convocada para esse fim. Artigo 13º. O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do CONDIM, dos grupos temáticos e das comissões serão prestados pela Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. Artigo 14º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação. Iporã Oeste, Santa Catarina, 15 de agosto de 2016. Hilton Pedro Forte, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhora Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal de forma regimental. A Administração Municipal recebeu desta Casa Legislativa a indicação número 012 de 2016, na qual solicita a criação do Conselho Municipal da Mulher. Conforme justificativa da autora da proposta, ainda vivemos num contexto social de discriminação à mulher, com a redução de espaços, trabalho e valorização da mulher. Muitas, senão a maioria das mulheres, fazem jornadas duplas numa concepção ainda de cultura histórica predominantemente machista. O objetivo com a criação do Conselho é que este se constitua um espaço de decisão e deliberação sobre os mais diversos assuntos relacionados à mulher, como também de assessoria para a elaboração de políticas públicas que reduzem as desigualdades entre homens e mulheres e, principalmente, para esclarecer as mulheres e seus direitos, o direito da plena cidadania. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. Iporã Oeste, 15 de agosto de 2016, Hilton Pedro Forte, Prefeito Municipal. Obrigada. Os projetos de leis, então, 013, 014, 015, 016 e 017 serão baixados para as comissões devidas para parecer. Senhora Presidente,
Pois não. Só uma questão de ordem. Se nós observarmos no item 4 do artigo 7º, Ah, sim, escrito errado. E mais adiante no parágrafo 2º do artigo 8º, nós temos a abreviatura do Conselho com a grafia errada. Obrigado. Bem lembrado, eu também tinha notado, mas já... Então eu vou pedir na hora que entra para as comissões para fazer a correção, então, que é CONDIM, né? Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Obrigada. No grande expediente, então, nós não temos ninguém inscrito. E na ordem do dia, então, vamos para as matérias. E, nesse momento, passo o cargo ao vice-presidente para a tramitação de matérias de minha autoria. Saúde aos nossos colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, em especial os alunos que hoje à noite se fazem presente aqui. E a gente pede que voltem sempre nessa casa. Coloco em única discussão a moção de apelo 04/2016, que solicita ao governador do Estado para que sejam chamadas e aprovadas de concurso público militar para qualificar a segurança pública do Estado de Santa Catarina. A palavra está livre. Senhor presidente. Então, volto a cumprimentar todos os colegas vereadores, servidores da casa e o público presente. O que me traz a ter formulado essa moção, já com entrada na semana passada, a pedido da professora Patrícia Mes, que é uma das que fez o concurso, né? Dizer que o estado de Santa Catarina, ele é o 4º pior estado em termos de segurança, de garantia de segurança pública por parte do estado. Nós temos, de todos os estados brasileiros, nós temos 574 habitantes para um policial. Imagina um policial cuidar de 574 habitantes, né? Então, isso é um número bastante reduzido. E nós sabemos também que o direito à segurança é constituído, está baseado na Constituição Federal, no artigo 144. É um dever do Estado, é um direito do cidadão ter a sua segurança garantida. Então, o que nos leva a solicitar essa moção, né, endereçada, então, ao senhor governador, ao secretário de Segurança Pública de Santa Catarina e ao comandante-geral da Polícia Militar, a pedido, então, da subscrita, que eu já coloquei, né, é sobre o concurso que aconteceu. Teve o concurso, onde houve, no próprio edital do concurso, se colocava a vaga de 658, foram chamados todos esses, mas, na realidade, houve 1.053 candidatos que passaram em todos os testes de aptidão física, psicológica, conhecimento, e aptos a serem chamados. E além de que, segundo toda a questão da documentação também que me foi repassada, né, com dados e inclusive moções de outros municípios que já realizaram isso, né, esse concurso, então, ele vai perder a sua validade em junho do próximo ano. Então, tem duas solicitações a partir dessa moção. É que se chame esses efetivos, esse pessoal remanescente que passou no concurso, que está além das 658 vagas garantidas pelo concurso, e para isso é necessário a prorrogação do próprio edital. Então, a solicitação é para que se chamem esses que estão aptos e para que se faça, então, a prorrogação para mais um ano do edital, que também é uma garantia da Constituição Federal. É isto que trata a moção, e eu conto com o apoio de todos os colegas vereadores. Obrigada. Continua em discussão. Mais ninguém? Em votação, a moção de apelo 04/2016. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Coloque em única discussão e votação de apelo 05/2016, que solicita para que o Estado realize urgentemente o repasse de recursos financeiros aos municípios, referente às parcelas atrasadas do transporte escolar, e que as próximas sejam repassadas com pontualidade e regularidade. A palavra está livre. Senhor presidente. Está livre.
Então, essa moção também que estou dirigindo ao senhor governador e ao senhor secretário estadual de Educação, senhor Deschamps, para que haja a regularidade e o pagamento das prestações atrasadas do transporte escolar. E como hoje temos uma grande quantidade de estudantes, né, para que compreendam esse processo, o transporte escolar é privatizado, né, é municipalizado. E, a partir disso, o município que paga. Só que o Estado manda um certo valor pelos alunos que estudam na rede estadual, São Lourenço e Padre Vendelino. Só que esse valor que já vem não é o suficiente para pagar todo o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Então, o município já entra com uma cota. E ainda agora, então, estamos com a questão de atraso. Este ano, segundo informações até a semana passada, junto à Secretaria da Educação, foram pagas apenas 2 prestações ou 2 mensalidades, como poderíamos dizer, de 10. 2. São 10. Deveriam ser pagas 5 no primeiro semestre e 5 no segundo semestre. Então, nós sabemos que os municípios já têm toda uma situação financeira, como a exemplo de todo o Brasil, né, uma certa crise, e ainda mais nosso município, com toda a questão do menor retorno do FPM, né. Então, é necessário que haja, que isso seja regularizado urgentemente. Então, é nesse sentido que a gente faz essa moção, para que seja pago e as atrasadas e também que as próximas sejam com regularidade. Já estamos no segundo semestre. Peço novamente, então, o apoio de todos os colegas vereadores nisto que solicito. Obrigada. Continua em discussão. Se ninguém mais quer se manifestar, bota a moção de apelo 05/2016 em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Devolvo o cargo ao titular. Obrigada, presidente. Coloco em primeira discussão agora o projeto de lei complementar 002/2016, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 75, de 23 de dezembro de 2009, que regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais. A palavra está livre. Lembrar que, então, essa lei trata praticamente de um programa chamado de Primeiro Alvará, né, e que ele isenta, então, os microempreendedores individuais do MEI, né, que ele isenta o pagamento da taxa de licença, de localização, taxa de vigilância sanitária e demais custos, que já estão definidos numa lei federal, uma lei complementar, 147 de 2014, e que ainda ficam também isentos das taxas e valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária, o agricultor familiar, então, que é empreendedor da economia solidária. É disso que trata o presente projeto de lei, então. Continua livre a palavra. Coloco, então, em primeira votação o projeto de lei complementar 002. A votação deve ser nominal. Então, cada vereador se restringe a dizer sim ou não. Vereador Carlos Alberto Schaeffer. Sim. Vereadora Irme Rocha Schneiders. Sim. Vereador Laírton Hahn. Sim. Vereador Lúcio Malman. Sim. Vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Pela aprovação. Vereador Nilo João Guilardi. Sim. Vereador Otair Wilson Lutz. Sim. E vereador Círio Asman. Favorável. Então, em primeira votação, aprovada por unanimidade. Na explicação pessoal, então, só quero dirigir algumas palavras, e eu acho que é importante dizer isso para os nossos alunos que estão presentes aqui. Então, para entender um pouquinho, até porque vocês estão aqui, porque vão fazer o projeto Vereador por um Dia, né? Entender um pouquinho o que é o nosso trabalho. Tem muitos que pensam que o nosso trabalho termina aqui. Agora a gente fecha a pasta, a gaveta, a porta e vai. Não. Hoje entrou 5 projetos. Esses 5 projetos foram lidos, têm que ser lidos. Mas agora cabe a cada vereador continuar o seu estudo desses projetos para ver a importância para a população, se realmente são importantes, e para a posterior, então, volta novamente à sessão para serem aprovados, que daí são discutidos e votados em
em 2 sessões novamente, né? Então, não é só sentar aqui e vir aqui 1 hora, 2 horas, tá? O trabalho continua. E também, assim, lembrar que tem as comissões, que tem 2 comissões, que todos esses projetos, esses 5 que foram lidos hoje aqui, tem que passar pelo parecer jurídico e por 2 comissões, de Legislação e Justiça e de Finanças, para depois voltar aqui, para dizer que está tudo direitinho, né? Então, só explicar um pouquinho, porque de repente foi cansativo, mas é o nosso trabalho aqui também. Também, parabenizar a todos os envolvidos, desde organizadores, participantes do Festival da Canção, né? Inclusive, temos aqui um primeiro lugar, né? Não sei se tem mais alguém aqui, que foi também realizado do nível de educação infantil até o nível de ensino médio. É uma forma de incentivar a cultura, mas antes de tudo, é um show que a gente assiste. Parabenizar as escolas, então, porque são todas as escolas envolvidas, né? E aos alunos, então, que participaram. É um programa que não se pode perder, né? E também justificar e parabenizar a ausência do nosso assessor jurídico, Daniel, né, que sempre está presente nas nossas sessões, né, mas ele ficou papai. Então, como servidor, ele tem direito a 8 dias, então, o papai do Samuel. E também parabenizar o nosso vereador Laírton, né, que fica com vamos dizer, com uma responsabilidade maior hoje, né, que também teve o nascimento do seu filho Arthur, né, na sexta-feira. Felicidades e muita saúde e tudo de bom. E, como eu já lhe disse antes, filho é a melhor parte da vida da gente. Eu também quero divulgar, como sempre faço, as programações para o final de semana, né? Então, dia 19, nós teremos a Gincana da Família pelo pré-escolar Os Peixinhos, dia 20, baile de casais no Salão Foco, e dia 21, a festa esportiva na linha Piraju, e dia também 21, a festa do padroeiro na linha Preferido Alto, então. Então, a gente sempre segue também o calendário da ASE. Caso algum não seja colocado, não é por questões de erros aqui, né? E assim... sim, desculpa, Irmi, desculpa, estava olhando. Sim, eu convido a Irmi para a explicação pessoal. Por favor. Quero aqui saudar a presidente da casa, obrigada, os colegas vereadores, trabalhadores dessa casa e público aqui presente. Eu venho até essa tribuna hoje para parabenizar o grande envolvimento de toda a comunidade porã-uistina no Campeonato Municipal de Sêniors e principalmente parabenizar o Palmeiras da Barra Grande, que é pela fala deles foi a primeira vez que se consagrou campeão dessa disciplina. Então foi uma grande alegria para essa comunidade e essas pessoas lá envolvidas. E também aproveitar a oportunidade e parabenizar a comunidade de Linha Vitória pela bonita festa que organizaram no domingo. Agradecer também a participação da comunidade e do Clube do Cavalo, que animou e fez aquela festa ter um diferencial todo especial. Muito obrigada. Obrigada e desculpa mais uma vez pela falha. E assim, então, encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a sessão, a 26ª sessão ordinária do exercício 2016, a realizar-se no próximo dia 22 de agosto de 2016. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito obrigada.